Como eu disse, hoje estamos falando sobre dinheiro e vamos começar lendo o texto de Atos, capítulo 10, que conta a história de um homem chamado Cornélio, um centurião italiano, que morava em Cesareia Marítima. E esse homem ele teve uma visão, apareceu para ele um anjo de Deus, falou com ele esse anjo e deu a ele instruções específicas de Deus, porque ele fazia algumas coisas que subiram como memória, como memorial diante de Deus. O que eu quero ensinar através desse programa hoje é que algumas coisas que fazemos irão subir como um memorial diante de Deus em benefício da pessoa que as pratica. Então morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, 3 horas da tarde para nós, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse. Então preste atenção. 3 horas da tarde, Cornélio estava ali em sua casa e apareceu a ele um anjo do Senhor, chamou ele pelo nome e deu a ele instruções específicas. E ao ser perguntado: O que é, Senhor? O anjo lhe disse, preste atenção no que o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas, e eu quero substituir aqui a palavra esmola para ofertas, as tuas orações e as tuas ofertas subiram para memória diante de Deus. As tuas orações, as tuas ofertas subiram como um memorial, como uma lembrança a teu respeito diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope. Então aqui o anjo passa a dar instruções específicas para Cornélio, o que ele deveria fazer. Mas o que startou, o que começou essa atividade espiritual, essa atividade angelical, essa atividade celestial na vida de Cornélio? Foi o próprio Cornélio. Além de ser um homem piedoso, temente a Deus, Cornélio costumava dar ofertas ao povo, vivendo ali na Palestina, um povo dominado pelo Império Romano, e ele então, ao invés de fechar o seu coração, de fechar os seus olhos para os mais pobres, ele resolveu ajudar, resolveu dar esmola, resolveu dar oferta, Eu fico imaginando, se fosse nos dias de hoje, o Cornélio com a cesta básica nas mãos, levando e dando para aquela viúva, para aquele órfão, para aquele necessitado. Mas mal sabia ele que ao fazer isso, ele estava criando um memorial no céu a seu respeito. E Deus estava atento. E se Deus estava atento à atitude de Cornélio, à atividade de Cornélio, Deus também está atento à sua atividade, à minha atividade hoje. Porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã. E nós podemos entender o que aconteceu com Cornélio como um princípio. Quando você quer que Deus desate algo na sua vida, você precisa fazer algo por alguém. A Bíblia diz que o princípio de ouro é que nós devemos fazer aos outros aquilo que nós desejamos que seja feito conosco. Suponhamos, você é pobre, mas da sua pobreza você pode ainda tirar e ajudar alguém da sua pobreza e Deus vai mudar a história da sua vida. O problema do pobre é que ele diz: eu sou tão pobre, eu não tenho nada para dar. Meu amigo, do nada que você tem, você vai ter que descobrir uma forma de abençoar alguém, porque só dando que se recebe. Cornélio recebeu aqui a visita de um anjo, e os anjos ainda existem hoje. Um anjo pode aparecer aí na sua casa. A palavra anjo significa mensageiro. O anjo é o mensageiro de Deus. Pode chegar na sua casa um mensageiro de Deus e te dar uma direção que vai mudar o curso da tua vida. Até mesmo nesse programa hoje, eu estou sendo um mensageiro de Deus na tua vida. Nós olhamos às vezes por países inteiros, pobres, países africanos, e nos perguntamos por que eles continuam pobres. É porque eles só recebem.
O mundo inteiro dá, dá, dá e dá. Se aqueles países da sua pobreza começassem também a abençoar outras nações, seria uma nação rica. Então você, que é um empresário ou uma empresária, você está vivendo níveis de pobreza dentro da tua empresa. Contas que não conseguem ser recebidas é um nível de pobreza. As minhas contas a receber estão pobres. Então, dessa sua pobreza, você vai, além de orar a Deus, você vai ofertar na vida de um necessitado, de uma necessitada. Você vai orar a Deus, pedir a direção de Deus, vai no supermercado, compra lá cestas básicas, leva, distribui você mesmo aos pobres. E Deus vai ver do céu, vai enviar o anjo para socorrer a tua empresa, para socorrer o teu negócio. Ah, pastor, não consigo ver fartura na minha casa. Então pega da tua escassez uma oferta para alguém mais necessitado do que você. Porque se você não ofertar, o anjo não virá. Se você não orar e não ofertar, o anjo não virá. É um princípio. Nós somos mais abençoados quando nós damos do que quando nós recebemos. Porque quando nós damos, nós abrimos a porta para receber de Deus. E esse ensinamento, ele não tem nada a ver com a sua religião, é a palavra de Deus. Qualquer pessoa de qualquer religião que o praticar, esse ensinamento vai funcionar. Então, o que aconteceu com Cornélio é o que havia sido escrito pelo profeta Malaquias no capítulo 3, no versículo 16, que diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E sabe o que isso diz diante de Deus? Esse memorial diz o seguinte: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O profeta Malaquias profetizou na mesma época que o profeta Ageu e outros profetas que eram contemporâneos. Nessa época, o povo de Israel estava voltando do cativeiro e encontraram a cidade de Jerusalém destruída, os muros destruídos, a herança de suas famílias destruídas. E eles começaram então a correr, a trabalhar, a subir nos montes, a buscar madeira para edificar as suas próprias casas. Mas aí Deus envia o profeta Ageu, Deus envia o profeta Malaquias, despertando o povo a novamente trazer ofertas ao Senhor, trazer dízimos ao Senhor, né? O dízimo você entrega aí na sua igreja, porque o dízimo ele é uma marca de aliança entre você e a sua igreja. Mas não apenas entregar o dízimo, mas também se compadecer do pobre, se compadecer do necessitado. Quando você faz isso, há um memorial diante de Deus para você. Então se cumpriu na vida de Cornélio o que havia sido escrito pelo profeta Malaquias. Havia um memorial para aquele romano Cornélio diante de Deus. E por causa desse memorial, Deus enviou o anjo. E quando enviou o anjo foi claro ao dizer: por causa das tuas orações e das tuas ofertas foi que eu vim. Então, meu amigo, minha amiga, você que é empresário, profissional liberal, você que é ministro, né? Que isso funciona para todas as áreas da nossa vida. Porque tem igreja que não oferta, então é a igreja pobre, ela só quer receber. Mas é a igreja que abre a sua mão, para missões, para outros ministérios, essa é uma igreja próspera. Então, se você quer receber de Deus, oração e oferta, esse é o segredo.